Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 12 de maio. Esdras, capítulo 1. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata doutra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Capítulo número 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum, Ebaná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zecai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém,
123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beorote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, por todos 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Teumelá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360.
afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, e em prata 5.000 arráteis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. É levantado o altar. Capítulo 3 do livro de Esdras. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tiros, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura sempre sobre Israel. Porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria.
de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 12 de maio. Você ouviu os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Esdras. Como eu já tenho explicado, eu estou fazendo esta leitura na ordem sequencial, na ordem que a Bíblia está escrita. Mas a Bíblia não é escrita na ordem cronológica. E eu tenho a leitura da Bíblia na ordem cronológica em meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com. Esta leitura eu estou fazendo na sequência da Bíblia como ela está escrita. Então, este histórico, esse relato que você está ouvindo, já está contando o retorno de Judá, do Reino Sul, que foi cativo para a Babilônia. Foi um cativeiro de 70 anos. E Deus usou o rei Ciro, o rei da Pérsia, para autorizar a volta do povo para Jerusalém. E eles agora começam a preparar os alicerces do templo do Senhor. Então, aqueles que tinham visto o templo como era antes e que viram agora reconstruindo um novo templo, choravam, e os outros cantavam, e havia uma grande alegria de vozes misturada ali, porque foi uma vitória para os judeus estarem retornando para Jerusalém. Porém, como você vai continuar ouvindo a leitura, assim eu espero, você vai ver a dificuldade que eles tiveram para reconstruir o templo, o impedimento que tiveram, como que os inimigos tentaram impedir a obra e por um determinado tempo impediu, mas não para sempre, porque Deus é perfeito, Deus não faz nada pela metade, Deus é completo. Aparentemente parece que estamos perdendo a batalha, aparentemente aos nossos olhos parece que tudo está indo embora de água abaixo, mas Deus já tinha preparado o retorno deles para Jerusalém, usou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então os inimigos tentaram impedir aquela obra, mas eles não conseguiram. Você observa a sequência da leitura. Outra coisa também que você que está ouvindo deve ter observado, a relação dos nomes de todo o povo que voltou a Jerusalém. O que eu fico maravilhada é que naquele tempo não tinha computador, não tinha máquina de somar, não tinha nada disso, e o povo conseguia contabilizar todas as pessoas. Como também você observou que houve uma relação de nomes de pessoas que não foram registradas, porque não foram encontradas nos registros dos livros, foram consideradas como imundas. Então, tudo que está na Bíblia serve para que nós venhamos a observar. Por isso que devemos ser organizados, ter a nossa vida organizada, a nossa genealogia organizada, para que nós, quando nós vamos passando de geração para geração, eu costumo contar muitas coisas para os meus sobrinhos, para meus sobrinhos netos, para meus netos, coisas da nossa família que outras pessoas não se lembram mais. Mas eu hoje tenho 77 anos. Hoje são 17 de setembro de 2020. A minha filha está fazendo 32 anos de casada, está comemorando o seu aniversário de casamento com o pastor Rogério, minha filha Andréia. Eles estão viajando, passeando, comemorando 32 anos de casados. Então eu sempre digo a minha idade, a dificuldade que eu tenho para fazer essas leituras, geralmente são pelas madrugadas, é o horário que eu posso fazer. E eu então dou muito valor a tudo que eu venho lendo na Bíblia, aprendendo como que Deus preparava aquele povo para serem organizados. Então você vai continuar ouvindo esta leitura, que será o dia 13 de maio, a leitura da Bíblia, e eu espero que você continue dando valor a essa leitura na ordem sequencial,
E é bom você examinar na sua Bíblia, conferir o que está ouvindo. Eu faço a leitura pela Bíblia edição corrigida. Eu prefiro a corrigida, eu faço estudo através da Bíblia edição corrigida. Quando me dão oportunidade para ministrar a palavra, eu uso, enfim, eu tenho várias Bíblias, mas eu escolho pela edição corrigida. Então, aguardo você na próxima gravação, se assim Deus permitir, e obrigada por me ouvir e Deus te abençoe.